A vida pode ser muito interessante, você pode ser muito interessante, o seu casamento pode ser muito interessante. Um dos segredos para isso foi esclarecido, pelo menos em parte, por uma teoria que se chama Teoria da Expansão dos Limites do Eu, de Arthur Aron. Que é assim, quando as pessoas expandem os seus limites, elas estão sempre crescendo, estão sempre evoluindo, estão sempre aprendendo, elas estão se transformando. A vida fica muito interessante, porque você começa a enxergar tudo, os seus limites, quem você é, as pessoas que você convive, as coisas que você faz, você revê tudo aquilo que você supunha, que congelou, que te limitou, que limitou seu casamento, que limitou, você ficou uma pessoa monótona, uma pessoa repetitiva, uma pessoa sem imaginação. Tudo isso pode ser questionado quando você se pergunta o que eu estou com medo, o que está me restringindo, o que está me limitando. A maioria dessas coisas são fantasiosas, não são barreiras verdadeiras. São como aquelas aves que não pulam um círculo de giz. Você desenha um círculo de giz em torno delas, elas encaram como se fosse uma barreira de verdade, uma parede. A maioria das nossas limitações são assim, são fictícias e podem ser revistas. Se você prestar atenção, por que você está se limitando, o que você está com medo, o que você está imaginando, você verá que os seus motivos muitas vezes não são assim tão sólidos, tão reais. Às vezes são. Então, quando existem motivos reais, aí sim é prudente que eu me deixe guiar por esses limites. Mas a maioria das vezes não é. São limites fictícios e que te prejudicam. Quando você fica uma pessoa monótona, não toma iniciativas, não fala nada diferente, você acaba sendo ignorado, muito previsível, fica sendo uma pessoa chata, não acresce mais nada, não tem vitalidade, não tem vivacidade. Isso é um dos maiores motivos de terminar os casamentos, que é chamado esvaziamento. Os cônjuges se tornam indiferentes um para o outro. Eu já vi, já sei o que ele vai dizer, não me acrescenta nada. A gente perde o interesse. Tudo que é monótono, receptivo, a gente perde o interesse. Se você chega na sua casa, a gente não nota nada, onde estão as mesas, cadeiras, os quadros. Se uma coisa estiver fora do lugar, se tiver uma cadeira em cima da mesa, aí sua atenção vem imediatamente para lá. O nosso cérebro se atrai por aquilo que é diferente, aquilo que é monótono, repetitivo, seguro. Eu deixo de prestar atenção. Eu reservo a minha atenção para coisas diferentes, para coisas que estão mudando, porque pode ser perigoso. Se eu não noto algo que mudou, pode ser perigoso. Se é algo seguro, que eu já vi, já me certifiquei. Então isso acontece nos relacionamentos. No começo é muita novidade, é muito mais inseguro, não sei quanto o outro gosta de mim. Aí eu tenho uma atenção muito grande para outra pessoa, acho interessante, excitante. Aí, à medida que vai ficando previsível, que eu vou achando que conheço o parceiro, sei as suas reações, à medida que eu vou achando isso, ele vai se portando realmente da mesma forma. Os dois, um acha que conhece e o outro tem medo de se mostrar diferente. Aí dá uma mesmice. E aí o relacionamento pode ir perdendo a vitalidade. Então, se a gente se pergunta por que eu estou me comportando assim, o que eu estou com medo, tem algo diferente, tem algo que estou pensando diferente. Ontem eu pensei isso, mas hoje eu estou diferente, hoje eu quero algo diferente. Por que eu não faço? O que eu temo? Claro que não é para fazer nada estapafúrdio, nada perigosíssimo, não é nada disso.
as coisas interessantes são feitas de pequenas coisas, pequenas atitudes, pequenas mudanças, pequenas alterações de ponto de vista. Esse é o recheio do dia a dia, não são grandes eventos, grandes modificações, grandes desafios. Então experimente isso, para ficar interessante, para revitalizar o seu relacionamento, para você ficar alguém que as pessoas voltam a prestar atenção. Tente pensar, analisar por que você está se limitando, o que está te impedindo, por que você está fazendo todo dia, como diz a música do Chico, todo dia ela faz, tudo sempre igual. Pense nisso, reveja os seus limites, isso vai gerar uma expansão dos limites do seu eu, da sua vida. Contínua, você vai aprender sempre, vai reformular sempre, vai se renovar sempre. A vida vai ficar muito interessante, seu casamento vai ficar muito interessante e você vai ficar uma pessoa muito interessante. Tente isso.